Shalom. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Bem-vindo mais uma vez ao canal Pregador Logos, com o irmão Rômulo Carvalho. Bom, continuando nosso tema, né, amados, que temos pregado ao longo dessas últimas semanas, falando sobre amuletos no mundo cristão, mundo gospel, como queiram, parte 7 hoje. Vamos falar um pouco sobre o azeite ou óleo da unção. Amém? Bom, antes de mais nada, como sempre eu inicio as mensagens, e antes de prosseguir, gostaria que os amados irmãos compartilhassem essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que todos fossem alcançados e que, por meio do Espírito Santo de Deus, vocês tivessem suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo. Amém? E deixe o seu like, se possível, mas o objetivo principal é que os irmãos compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, para que essas mensagens alcancem o maior número de irmãos possíveis, para que vidas venham ser esclarecidas, mentes venham ser abertas e entendimentos venham ser esclarecidos. Amém? E como eu sempre inicio as mensagens, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Paulo dizendo, escrevendo aos Coríntios: pelos fatos de que os judeus pedirem sinais e os gregos procuram por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca, como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos, é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Também, gosto de relatar sempre um texto de Gálatas 3:1, os irmãos podem ler em vossas Bíblias, e ressaltando mais uma vez, talvez os irmãos possam notar um pouco diferente alguns textos que eu leio na versão bíblica que eu utilizo, que é uma das mais fiéis ao manuscrito original. Tá? Caso os amados queiram, deixem uma mensagem no comentário, ou me escreva por e-mail, pregadorlogos@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de informar qual é a Bíblia que eu utilizo. Mas por questão de direitos autorais, eu não posso estar citando aqui. Embora a editora tenha me dado permissão para utilizá-las, mas para que o YouTube não derrube o canal. Amém? Então, prosseguindo, amados. Nós vemos hoje fatos, como tem pregado igrejas. Eu não quero atacar ninguém, irmãos. Eu só quero que os irmãos tenham uma mente esclarecidas, tá? Entenda bem. O objetivo do canal é esclarecer os amados irmãos com pura e simplesmente a palavra de Deus. Nada mais. Sem invenção, sem floreio, sem um montão de termos, terminologias, não. Pregar a palavra de Deus de forma saudável, pura e simplesmente. Não estou dizendo que os outros não façam de maneira saudável, só quero que os irmãos esclareçam. O objetivo do canal é só esclarecer os irmãos. Então vamos lá, amados. Como tem acontecido, tem sido pregado diversos amuletos dentro das igrejas. Tenho falado isso já. Essa é a 7ª mensagem sobre o assunto, para que os irmãos acordassem e começassem a detectar esses pontos e comecem a buscar verdadeiramente em Cristo, apoiar sua fé não em objetos, não nesses amuletos, disfarçados de campanhas, de não sei o que lá, enfim, use o termo que quiserem. O importante aqui é que os irmãos fiquem esclarecidos, venham acordar pelo fato de muitas vezes a palavra de Deus pura, de forma saudável, como deve ser pregada, tem sido banida das igrejas. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Não diz olhando para isso, olhando para aquilo, olhando, como já citei, vários amuletos, nas mensagens anteriores. Então, amados, é olhando para Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus
é a principal pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores. Pedro, em sua primeira epístola, fala sobre isso, citando um texto do Antigo Testamento, que foi profetizado que ele seria rejeitado por muitos. E hoje algumas igrejas estão rejeitando Jesus. Que isso, irmão Romulo? Tá lá o nome da igreja, com a placa, o nome de Jesus estampado. Sim. Mas, pensa comigo, será que estão pregando Cristo, o arrependimento? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem principal do Evangelho, amados, é o arrependimento dos pecados. Dos meus, dos seus. Somos todos pecadores, eu não estou julgando ninguém. Até porque não tenho esse direito, a Bíblia fala que, quem és tu que julgas a outros? Se só existe um legislador e só o juiz, que é Jesus Cristo. Ele sim, ele que vai julgar. Eu estou apenas pregando a palavra de Deus. Então veja bem, notemos que tem sido pregado arrependimento, tem sido pregado hoje em dia com frequência, abandone seus pecados, olhem para Jesus. Quando a palavra de Deus diz em converter, se converter, né, é mudança de vida. Se eu ando numa direção errada, eu tenho que começar a parar. Opa, peraí. A Bíblia diz que isso aqui está errado. Não importa a minha opinião, não. Eu estou falando que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que roubar é errado, opa, peraí. A Bíblia fala, então aquele que roubava, não roube mais. Então eu tenho que começar a seguir para este caminho. Deixar o que era errado e começar a fazer o que é certo. Se eu uso a minha língua para ferir, eu tenho que, opa, peraí, para ofender as pessoas, opa, peraí, não posso mais fazer isso. A Bíblia fala que do mesmo manancial não pode sair água doce e salgada. Qual o tipo de manancial que você está gerando? Então entenda, irmãos. Então, falando sobre o óleo da unção, né? Êxodo capítulo 30, do versículo 22 ao 37, não vou ler todo, para não estender muito a mensagem, e vou ser breve no que eu irei ler, tá? A partir do versículo 25 diz, disto farás o óleo da unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e a arca e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santificadas, tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel, este será o óleo sagrado da unção, nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Aqui quando Moisés, o tabernáculo fica pronto, Moisés, né, recebe ordem do Senhor como seria o óleo sagrado, e nessa ocasião ele foi utilizado para ungir as peças do tabernáculo. Entenda bem. A partir de então, existiam óleos com outro objetivo. Este óleo especial era utilizado somente para ungir os sacerdotes e foi utilizado para ungir as peças do tabernáculo. Em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Todos conhecem a história, quando o profeta Samuel, recebe ordem do Senhor para ir à casa de Jessé, que ali Deus tinha levantado um novo rei para Israel.
E todos conhecem bem a história, não vou ler esse texto todo para não me prolongar, mas o versículo 3 diz: Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, isso ungiu a Davi. E daquele em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nesse caso, aqui o azeite era para ungir reis, sacerdotes e profetas. Esses eram os que recebiam o óleo da unção no Antigo Testamento. E hoje, tem sido pregado nas igrejas, você pega o azeite, unge, consagra, para ungir todo tipo de objeto. E não é assim. Naquele tempo se ungia as pessoas. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com o azeite da unção. Deus levantava um profeta para ir a tal lugar, como aconteceu com Samuel, que foi direcionado por Deus, para ir à casa de Jessé, para que Deus falou: vai à casa de Jessé, que lá tem um jovem que você ungirá rei no lugar de Saul, segundo o meu coração. Tem um texto de Salmo, versículo 23, capítulo 23, versículo 5, Salmo 45, 7, não vou ler, não vou me atender a esses textos, mas os amados podem ler, né, acompanhar com as suas Bíblias. Marcos, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus, quando manda os 12, em a primeira missão dos 12 escolhidos, ele fala: expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungiram os enfermos. E Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. 13 ao 15, perdão. É o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então note bem, irmãos, o óleo da unção, o azeite consagrado ao Senhor, ele é para ungir enfermos, pessoas. Ele não é um amuleto para ungir isso, ungir aquilo, e nem apoiar a minha fé. Presta bem atenção. Não estou também entrando em contradição. Tá? Entendam bem. O único utensílio hoje, por assim dizer, né, que a Bíblia cita para que você unja as pessoas, é o azeite. Nessas condições, está doente, ungirá com o óleo da unção. Chamará os presbíteros da igreja, como está aqui, eu vou ler novamente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Então eu vou ungir com o óleo da unção, orando em nome do Senhor. É o único utensílio que não é um amuleto, porque a Bíblia me dá respaldo. E além do respaldo, um direcionamento para ungir o enfermo. Não é ungir objetos, é ungir o enfermo. Uma pessoa doente. Né? A versão que eu costumo utilizar diz assim: alguém doente entre vocês, e deve chamar os anciãos da congregação, eles orarão por esta pessoa, e esfregarão azeite de oliva sobre ela, o azeite de oliva, o óleo da unção, sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida com confiança, com fé, curará o doente. O Senhor restaurará sua saúde, e se essa pessoa tiver cometido pecados, ela será perdoada. Então note que o azeite ele não é um amuleto para ser usado em objetos, ungir objetos. A Bíblia não dá esse respaldo. Com exceção do Antigo Testamento, lá de Êxodo,
capítulo 30, que era um óleo próprio somente para o tabernáculo e para o uso sacerdotal, tirando aquele momento, a Bíblia não dá mais respaldo nenhum sobre ungir objetos. E tirando aquela ocasião específica do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 30, que eu acabei de ler, do versículo 22 ao 33, os irmãos podem ler em suas Bíblias, faço questão que leiam, para que o Espírito Santo ilumine vosso entendimento. Tirando essa única ocasião que Deus direcionou para Moisés para ungir as peças do tabernáculo, consagrar o tabernáculo, ungir Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal, em momento algum existe outro texto utilizando azeite para unção de objetos. A partir daí, como disse em 1 Samuel, capítulo 16, somente reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo de unção. E já no Novo Testamento, tanto Marcos, capítulo 6, versículo 13, como Tiago 5, de 13 a 15, fala que é para orar os enfermos. A Bíblia específica. Ela fala sobre o azeite e um direcionamento. Você vai orar o enfermo, os anciãos da igreja, os presbíteros, os pastores vão orar os enfermos. A partir daí vira amuleto, eu não posso estar utilizando em objeto. É muito sério, amados, que tem acontecido, né, com pesar que a gente fala isso, né, que muitas coisas têm sido distorcidas dentro da igreja. A própria palavra de Deus tem sido distorcida de forma compulsiva dentro das igrejas. Paulo adverte a Timóteo, né, em certa ocasião, já naquela época, foge de questões loucas, né? Cuidado com as pessoas que pregam de forma errada. Cuidado com apostasias na igreja. Isso já naquela época. Amados, sigam a Cristo. Como eu tenho dito, né? Eu vou depois deixar a referência aqui para os amados irmãos, que tem uma das epístolas de Paulo que ele fala, desperta, ó tu que dormes, o Espírito Santo de Deus, utilizando o apóstolo Paulo, fala, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões dizem, Cristo te iluminará o vosso entendimento. Como Romanos, capítulo 12, diz o seguinte, nessa versão que eu utilizo, eu vos exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus, isto é agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar com aos padrões deste mundo, desta era, como diz essa versão. Em vez disto, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saiba qual seja o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Fadado ao êxito. Na versão que os amados estão acostumados, para que fique melhor em vosso entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, deixemos de lado todo embaraço que tão tenazmente nos assedia, todo pecado que tão tenazmente nos assedia, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não são em objetos. E o azeite da unção, a partir do momento que ele não é utilizado para o que foi destinado, direcionado na própria palavra de Deus, como eu li em Marcos capítulo 6 e Tiago capítulo 5, ele já passa a virar um amuleto. Vou ungir isso e aquilo, vou ungir aquilo outro. Não, é para ungir enfermos.
Passou disso, está fugindo da palavra de Deus. Passou disso, está fugindo dos propósitos que Deus destinou a ele. Isso é muito sério. Então se apeguem à palavra de Deus. Eu tenho procurado ensinar aqui nesse canal, amados, que leiam a palavra de Deus, meditem nela. Como o profeta Oséias falou, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos são enganados porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Então, amados, leiam, meditem, se apeguem à palavra de Deus apaixonadamente. Ame a palavra de Deus. No próprio canal, depois os amados irmãos podem procurar um estudo que eu fiz sobre a palavra de Deus como alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. O quão importante ela é. O quanto apegado à palavra de Deus eu tenho que ser. Todos os dias. E não é só ler a palavra de Deus. Tire momentos de oração, de jejum. Tenha sua comunhão com Deus. Busque comunhão com Deus a cada dia. Os tempos são maus. Os dias são maus. As profecias têm se cumprido. E coisas piores virão. Poxa, irmão Romulo, você é pessimista? Não. Eu sou realista porque creio na palavra de Deus. E há profecias aqui que dizem que tempos difíceis virão. Então, amados, se apeguem à palavra de Deus. Se apeguem à palavra de Deus. Busquem, orem. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. Quando você colocar o seu coração, um desejo ardente de buscar a Deus, Ele se permitirá ser encontrado por você. Outra passagem diz, portanto dize-lhes, Deus dizendo ao profeta, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos, que é Deus. Então, amados, se apeguem à palavra de Deus. Busquem comunhão com Deus. E Deus, pelo Espírito da graça, pelo Espírito Santo, iluminará o vosso entendimento e despertará os vossos corações e esclarecerá a sua mente, em nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e o louvor dele, somente dele. Amém, amados? Vamos fazer uma oração, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, onde essa mensagem chegar agora, que o teu Espírito Santo, Pai, venha despertar o entendimento de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha esclarecer em suas mentes e seu coração, possa falar profundamente, Pai, a cada um, Senhor. Que possa direcionar a cada um, Senhor. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos os grilhões, todas as amarras, ó Deus, do inferno, sejam quebrados agora pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, e que vidas venham ser salvas, curadas e libertas para a honra, a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Que vidas venham dar testemunhos de ti, Pai, pelo teu poder, através do Espírito Santo, ó Deus, que vai alcançar cada pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta, ó Pai, desses grilhões, dessas amarras, desses enganos de amuletos que têm sido pregados. Que somente Cristo, ó Deus, venha nascer no coração e na mente de cada vida, onde essa mensagem chegar, Pai, para a honra, a glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, gostaria de agradecer a atenção de todos e mais uma vez vim reforçar que os irmãos venham compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem, para que esse canal venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que vidas venham ser esclarecidas e libertas de amarras, conduzindo todos à obediência à palavra de Deus, a Cristo, e não presas a amuletos que têm surgido no mundo hoje. Amados, em nome de Jesus, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe, uma ótima noite, um domingo abençoado para todos. E mais uma vez, até o próximo sábado com nova mensagem nesse canal Pregador Logos. Shalom, uma boa noite a todos.